Reagindo às recomendações nutricionais do Dr. Laí Ribeiro, a dieta proposta por ele. Quer saber o que um nutricionista naturalista acha das recomendações nutricionais? É saudável ou não é saudável? Chegou agora no canal? Começa se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like. Se você gostou do vídeo, é sua forma de agradecimento e ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. É um vídeo de comentários e reações às recomendações do Dr. Laí Ribeiro que ele faz na internet, nos vídeos, etc. Mas eu preciso reenfatizar que não é uma crítica, é apenas minha opinião pessoal e diante de tudo que eu aprendi a nível científico, empírico, clínico e mencionar que eu admiro muitíssimo. Ele foi um pioneiro, ele ajuda muita gente através de recomendações nutricionais pela internet, para as pessoas se importarem mais com estilo de vida e nutrição e menos com os tratamentos usuais, mostrando que realmente nutrição e estilo de vida importa e muito. Então ele foi um pioneiro, adoro ele como palestrante, ele traz sempre muitas coisas científicas benéficas, mas eu acho que ainda tem algumas coisas também que ele erra. Então, vamos às minhas opiniões. Eu abri um vídeo, os 7 alimentos mais nutritivos do mundo, os 7 alimentos mais saudáveis do mundo, onde ele primeiro cita o leite materno e para a pessoa às vezes obter o colostro, né? Que é o início dos 3 primeiros dias do leite materno. Nesse quesito, eu não concordaria. Seres humanos, depois da fase de amamentação, depois da fase de desmame, não deveriam beber nenhum tipo de leite. O leite é sim o alimento mais saudável do mundo, prole para a criança daquela raça, quando na fase inicial da vida. Segundo alimento, o ovo. Já sei, vai ser polêmico, então posta seus comentários aqui embaixo. Mas ele sugere até mesmo comer 7 ovos ao dia há mais de 20 anos e estar saudável. Fiz um vídeo sobre o ovo, vou botar aqui no card, sugiro assisti-lo demasiadamente. Eu dou muitos dados científicos em relação ao ovo como um todo. Entretanto, o que a gente tem que frisar é, logicamente, racionalmente, não seria tão fácil consumir tantos ovos da natureza, né? A não ser hoje em dia que realmente a gente tem indústrias de produção de galinhas e ovos, o consumo deles se tornou mais fácil, com maior frequência, maior quantidade. E nós sabemos do impacto ambiental porque são quase 10 bilhões de seres humanos no planeta. Mas também nós sabemos que o ovo precisa ser cozido para ser consumido, tirando possíveis contaminações com salmonela, etc., por causa do ovo cru. A grande questão é, ovo cru não é a coisa mais prazerosa do mundo, convenhamos. A gente tem que queimar ele no fogo e salgar, e obviamente ele se torna muito mais palatável. O cozimento produz os PRMs, as toxinas do cozimento, os produtos da reação de Maillard. Proteína animal, geralmente queimada ainda mais na brasa, tem as aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, tem muitas substâncias sendo formadas ali e muitas delas são consideradas cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, clastogênicas, pró-inflamatórias, gerontóxicas. Então, proteína animal as pessoas já comem demais. Incentivar o maior consumo da mesma, eu acho que a gente deveria minimizar ao máximo o consumo de proteína animal, já que as civilizações mais longevas do mundo consomem uma vez por semana quantidades ínfimas da mesma e são as civilizações mais saudáveis e longevas com peso mais saudável, ou seja, IMC de 21. Nós sabemos que o consumo de proteína animal estimula um IMC maior e um sobrepeso e obesidade, né? Pessoas em dietas vegetarianas e principalmente veganas têm menor IMC, percentual de gordura, mesmo comendo mais calorias. O que isso indica é que a gente deveria comer mais vegetal e menos proteína animal. O ovo foi visto como uma proteína de completo valor biológico, na verdade, por causa de ter um perfil aminoácidico muito bom para o crescimento. Entretanto, quando testaram isso em ratos. E os ratos que cresciam mais rápido devido ao ovo também morriam mais rápido. Ou seja, quanto mais a gente acelera a fase de crescimento, chegar à fase adulta, menor o tempo de vida também e estimula a IGF-1 e mTOR,
supraestimula, né? Hiperestimula. Estimula em excesso vias metabólicas de crescimento e vias hormonais, enquanto reduz o que nós chamamos de AMPK e sirtuínas, que são mecanismos correlacionados a maior longevidade, redução de inflamação, aumento dos mecanismos de reparo e homeostase do organismo. Ou seja, quanto mais proteína a gente consome, principalmente leucina, metionina, os aminoácidos sulfúricos, mais é correlacionado à mitogênese, que você pode estar querendo crescer músculo, mas ao mesmo tempo tumorigênese, né? Porque quando você cresce demasiadamente, você não tem um descanso, né? Você não tem tanto a autofagia, que é o mecanismo de reparo do jejum. Então não vou entrar nesse quesito demasiadamente, mas o terceiro alimento que ele falou no vídeo foi o óleo de coco, né? O coco em si. O coco, super concordo, é um alimento super saudável, sua água e sua polpa. Óleo de coco realmente já é um alimento refinado, gordura, joga fora fibra, proteína, carboidrato, muitas vitaminas, minerais, fitonutrientes são perdidos no processo de refinação, porque é um processo que causa oxidação dos nutrientes. Não vou falar mais sobre o ovo, assiste o outro vídeo sobre o ovo que eu tenho aqui para entender um pouco mais, ou outros vídeos sobre proteína animal que eu tenho todos no canal antigo Dr. Coraça Saúde Frugal. Aí ele entrou no quesito da quinoa, né, e falando que a quinoa é um excelente grão por conter todos os aminoácidos, né. Sim, a quinoa é um bom alimento, eu não sou tão a favor de grãos assim, mas dependendo do que a gente estiver comparando, obviamente é um alimento muito mais saudável do que o que a população usualmente come, né? Carboidratos refinados e proteína animal, que é a base das calorias da população no presente momento. Ele também falou sobre o azeite e no final das contas o azeite é uma gordura melhor do que muitas gorduras por aí. Entretanto, já é um alimento processado, né? Ou seja, nós jogamos fora, é que nem o óleo de coco, nós jogamos fora a fibra, nutriente muito importante, carboidrato e proteína, concentramos 100% gordura numa garrafa oxidada, né? Porque você não tem como espremer. Corta a banana, você vê ela ficando preta onde você cortou. Isso se chama oxidação. Ocorre uma perda nutricional ali muito grande assim que é cortada. Então, assim, óbvio, o azeite é mais saudável do que certos alimentos, mas ainda assim é menos saudável que a azeitona integral. As oleaginosas, o óleo de linhaça é menos saudável que a linhaça em si. Por que não a gente não consome mais de linhaça, castanha, nozes, semente de abóbora, semente de girassol? Esses sim são alimentos integrais com todos os seus nutrientes, com um pacote nutricional completo, ao invés de só um nutriente refinado, concentrado, que são 900 calorias a cada 100 gramas, no caso dos óleos, né, refinados em garrafa. Então, é um fácil estímulo ao consumo excessivo de calorias. Ele citou a cúrcuma, que eu concordo plenamente, eu acho que as pessoas só têm que realmente tomar cuidado em relação à cúrcuma, com essa cúrcuma de mercado, que não é uma cúrcuma pura, né? Se possível fazer em casa, comprar fresca, né? E não dessas casas usuais, que sempre vem com féculos e coisas sendo adicionadas, né? Para melhorar o sabor. A cúrcuma real mesmo, ela é um pouco amarga, né? Não sei se vocês já provaram, mas tem muitas coisas a se levar em consideração, mas a cúrcuma é realmente um super tempero. E por último, o sétimo alimento, ele citou os peixes, certos tipos específicos de peixes, né? Mas ainda assim, evitar os peixes de cativeiro, etc. Mas ainda assim, o que acontece? Você pode debater em questão de veganismo ou não veganismo, mas o que nós sabemos a nível científico é que quanto menor é o consumo de produtos de origem animal, melhor tendem a ser os níveis de biomarcadores. Nós sabemos que veganos vivem em torno de 10 anos a mais do que pessoas onívoros, né? E tem menores incidências de doenças crônicas degenerativas, de todo tipo de incidência de doença crônica. E nós sabemos que as zonas azuis, as civilizações mais longevas do mundo, são as mais saudáveis e longevas e têm um baixíssimo consumo de proteína animal. Então, realmente, eu acho que a população já come demais proteína animal e não deveria estar sendo incentivada a consumo maior do que já come. Nós sabemos também que peixes na atualidade vêm com microplástico, praticamente hoje em dia todo peixe já é encontrado com microplástico em seus músculos, as toxinas ambientais, que a gente chama de POPs, e os metais pesados, porque o mar é literalmente onde vai parar tudo,
os peixes vão se comendo, né, naquela cadeia trófica e, obviamente, bioacumulando e biomagnificando essas toxinas ambientais. Então, realmente, as pessoas, se eu acho até que peixe seria melhor do que carne, mas ainda assim a gente tem várias questões ambientais, etc., que eu acho que realmente o consumo deveria ser minimizado ao máximo, ou até mesmo cortado, mas ainda assim a mensagem que ele acaba passando realmente, geralmente é de uma dieta cetogênica, né? Ou seja, uma dieta de baixo carboidrato e rica em gordura. Bom, dieta cetogênica tem um excelente fator, eu acho que nessas recomendações nutricionais do Dr. Larry Ribeiro. Ele concorda comigo e concorda com as associações mundiais de saúde, remover ultraprocessados, minimizar processados, ou seja, maximizar alimentos in natura, frescos, integrais. Então, eu acho que isso já é um ponto muito positivo na dieta cetogênica, paleolítica, etc., né? E por isso que ela acaba sendo mais saudável do que muitas dietas por aí. Entretanto, estimular o consumo maior de proteína animal, sabendo que nós já consumimos muita proteína animal, e reduzir o consumo de carboidratos, eu acho muito prejudicial e anticientífico. Se formos analisar todas as pesquisas que mostram reversão de doenças crônicas, como por exemplo o Ornish mostrando o Lifestyle Heart Trial, literalmente revertendo doença cardiovascular em estágio moderado, foi a primeira evidência clínica que uma dieta vegetariana quase que estrita poderia literalmente reverter doença cardiovascular. Depois ele mostrou com câncer, diabetes, entre várias outras coisas, até mesmo suprarregulação da telomerase, ou seja, uma dieta vegetariana estrita literalmente aumentaria seu tempo de vida na Terra, melhoraria uma enzima que recupera a capa dos telômeros, que literalmente é um indício do seu tempo de vida. Eu acho que realmente a recomendação tem que ser para uma dieta plant-based, que é o que a gente tem de mais comprovado, científico, empírico na literatura. Empírico em relação à epidemiologia das zonas azuis. A gente vê eles lá vivos e saudáveis. O que eu realmente ia reenfatizar em cima disso tudo sim, eu sou crudívoro, vivo de comida crua e não acredito no consumo de comida cozida, e acredito que o consumo de comida cozida realmente mexe com os nossos neurocircuitos. A gente consegue comer coisas que não são adaptadas à nossa espécie. Se você pegar um ovo, pegar um peixe cru, direto, com escamas, todo ali, você passa na boca, cheira ele, você não vai sentir muita vontade de comer. A mesma coisa com ovo, a mesma coisa com uma batata crua, um arroz, um feijão cru. Nós somos primatas antropóides, animais que têm polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce, que são exclusivos de animais feitos para o consumo primariamente, não exclusivamente, de frutas, vegetais e oleaginosas. Então, o que eu acho que faltou nessa recomendação dos 7 alimentos mais saudáveis do mundo é falar principalmente das categorias alimentares que na literatura médica científica são maiores correlacionados à longevidade, saúde e boa nutrição, que seriam frutas, vegetais, oleaginosas, leguminosas, até mesmo cogumelos, algas. O que realmente eu acho que tem de melhor na natureza, ele infelizmente não citou, né? Então, o que eu acho que o Dr. Larry Ribeiro pecou realmente é não falar de frutas e vegetais e oleaginosas como as principais categorias. A gente não tem que pensar num alimento em si, mas a categoria alimentar, que é o que é mais saudável. E por último, só finalizando, admiro muito o Dr. Larry Ribeiro como profissional, mas proteína animal e alguns alimentos refinados, né, como no caso do azeite, o óleo de coco, são correlacionados a sobrepeso, obesidade, entre outros problemas. O que aprendemos na faculdade de nutrição, e até mesmo na medicina provavelmente aprendem, é que antropometria é um fator muito importante e crucial para a determinação de saúde e longevidade. Nós sabemos que as zonas azuis mantêm o IMC em torno de 21 e acima de 21, de acordo com a literatura mais recente, aumenta a incidência de doenças crônicas e problemas em geral, problemas de saúde em geral, alterações de biomarcadores, como a gente chama. O Dr. Larry Ribeiro, provavelmente por comer tantos ovos, às vezes o azeite, etc., mostra um índice antropométrico um pouco mais alto do que o ideal, né? Obviamente ele sempre aparece de terno, mas a gente tem que levar em consideração que dá para ver pelo rosto, pelo corpo como um todo, que tem uma antropometria um pouco já alterada. Eu gostaria realmente de ver os exames dele
para ver se não tem hipercolesterolemia, entre outras alterações, já que ele alega que o ovo não aumenta o colesterol. Sinceramente, queria que ele apresentasse, mas ainda assim deixo aqui minha admiração pelo profissional que ele é, pelas questões que ele levantou, pela quantidade de pessoas que ele ajudou e pelas suas palestras e trazer informação didática científica. Eu já tive na pós dele, assisti ele falando de restrição calórica, mostrando pesquisas em primatas, entre várias outras pesquisas que realmente muita pouca gente no Brasil fala. Eu acho que talvez eu seja um dos únicos também falando sobre restrição calórica, sirtuínas, longevidade, entre vários outros fatores, né? E nisso eu acho que ele está demasiadamente certo, eu acho que ele está no caminho correto, ele só erra um pouquinho na questão da dieta cetogênica, um consumo excessivo de proteína animal e falta de ênfase de frutas e vegetais. Então, posta aqui embaixo. O que você acha das recomendações do Dr. Lai Ribeiro? Posta aqui embaixo. Você foi ajudado pelo Lai Ribeiro, pelos vídeos dele? Me critica também, pode sentar o dedo. Fala mal que o ovo é o alimento mais saudável do mundo, o segundo melhor alimento do mundo e por aí vai. Posta aqui embaixo. Estou aberto a críticas, a discussões saudáveis. Obviamente estou fazendo um comentário sobre o Dr. Lai Ribeiro, mas de uma forma ética, construtiva, estimulando às vezes talvez ele a refletir um pouco mais, reler esses dados da literatura em relação a frutos e vegetais sendo protetores de doenças crônicas, todos os dados de epidemiologia, etc., que são sempre inversamente correlacionados a sobrepeso, obesidade e até mesmo o que a gente sabe, que carne, né, óbvio, não é peixe nem é ovos, mas é insulinotrópico devido aos BCAAs, na verdade, pode incentivar o desenvolvimento da diabetes, por vários outros fatores também, né? O ferro M, entre vários outros fatores que estimulam. Então, menos proteína animal, mais alimentos das plantas, frutas e vegetais. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber nossas atualizações, comentar, compartilhar, dar um like. E se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, tem nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, retiros, cursos, muita, mas muita saúde frugal. Dr. Edu Coraça. Até a próxima.